bora estourar uma champanhota, fazer um brinde, porque finalmente meu canal do YouTube tá no ar. Ó, vou até fazer um brinde aqui com vocês e meu guaranazinho. Que delícia, que docinho. Gente, da mesma família do Radar Pop, esse aqui é o Pop Drops, um programa pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando no mundo do cinema, como entrevistas, bastidores, destaques de festivais, produção de novos filmes e temporadas e muito, mas muito mais. Então vem comigo. Ó, já vamos começar falando de cinema nacional, tá? Porque até o dia 23 de agosto tá rolando o Festival de Cinema de Gramado lá no Rio Grande do Sul e a gente já teve alguns destaques na sua programação. Como a exibição do filme O Último Azul, né? O novo filme do diretor Gabriel Mascaro, que foi premiado no Festival de Berlim e selecionado para a abertura do evento. Para vocês terem noção, o tapete vermelho da cerimônia virou azul em homenagem ao filme. Chique, chique, chique. E aqui nessa história a gente acompanha a Teresa, né, uma mulher de 77 anos, vivida pela Denise Weinberg, que viveu toda a sua vida numa pequena cidade industrializada na Amazônia, até o dia em que recebe uma ordem oficial do governo para se mudar para uma colônia de moradias para idosos. E você acha que a gatona vai? Vai nada! Antes de enfrentar o exílio compulsório, ela embarca numa jornada para realizar o seu último desejo. O Rodrigo Santoro, ele faz uma participação especial nesse longa, e ele foi homenageado em Gramado também com o Kikito de Cristal, né? Um prêmio ali pela sua carreira cinematográfica, né? Que é muito importante. E ele disse numa entrevista, gente, que essa é a primeira vez que ele recebe um prêmio desse tipo aqui no Brasil. Você vê, né? A gente exportando talentos mundo afora e a gente realmente só dá valor quando eles estão lá fora, né? Aqui dentro, necas. Ainda sobre o Festival de Gramado, a gente teve a exibição do primeiro episódio da nova minissérie brasileira Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, que será protagonizada pelo Ícaro Silva, Johnny Massaro e Bruna Linsmeyer, três gostosos e talentosos. Ambientada durante a década de 1980, né, e tendo a epidemia da AIDS como centro da trama, a série vai acompanhar um grupo de jovens lidando com as consequências dessa doença, não só fisicamente, mas emocionalmente, né? Marcados ali por um período de profundo preconceito com portadores do vírus e com a negligência governamental em relação à saúde pública. Aí, nesse cenário, os protagonistas se arriscam para trazer ao Brasil clandestinamente um novo remédio que revolucionou o tratamento da AIDS. Gente, história muito importante, muito maneiro que vão abordar nessa nova série, tá? A produção vai ter 5 episódios e estreia no dia 21 de agosto na HBO Max. Pronto, um pouquinho de salada, agora um pouquinho de droga, porque entrando na onda de nostalgia e dos reboots e das continuações, vem aí Todo Mundo em Pânico 6. Ai, mas eu já sabia disso! É que antes era apenas um rumor. E agora, queridos, temos até data de estreia. Lançada em 2000, né, a franquia do Todo Mundo em Pânico é uma série de filmes de comédia que ganhou fama por fazer sátiras e paródias de grandes sucessos do cinema, especialmente do gênero de terror, como Pânico e Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, dentre vários outros. Teve O Grito, O Chamado, Sinais, nossa, me fugiu o nome, Sinais, enfim, vários outros. A boa notícia é que teremos a volta do elenco original, né, encabeçado por Anna Faris e Regina Hall, como a nossa imortal Brenda, imortal mesmo, tá? Porque ela morre em vários filmes e volta em vários outros. E os irmãos Marlon e Sean Wayans, sim, os mesmos de As Branquelas, o pequenino, e várias outras comédias bem duvidosas, mas muito engraçadas. Segundo o Deadline, a Paramount vai ser responsável pela distribuição e as gravações devem começar ainda em outubro deste ano, com a estreia programado para 12 de junho de 2026, sim, no Dia dos Namorados aqui no Brasil, só no Brasil. E aí, o que vocês acharam, gente? Acharam que não precisava? Olha, eu acho que várias continuações e reboots não precisavam, mas essa especificamente eu tô bem empolgada, tá? Porque a gente precisa desse besterol, sabe? Dessa comédia pastelão pra fazer a vida valer a pena novamente. E assim, gente, volta de Anna Faris com Regina Hall, vai ser tudo. Quais filmes vocês acham que eles poderiam parodiar nessa nova versão? Eu acho que deve entrar X, A Marca da Morte, do mesmo universo, Pearl, sabe? Eu acho que vai entrar, se der tempo, né? Vai começar agora em outubro, se der tempo, acho que deveria entrar A Hora do Mal, com a tia Gladys.
Acho que vai entrar, com certeza, Fale Comigo, da Mãozinha, sabe? Que outros filmes vocês acham que pode entrar? Coloca aí. E já seguindo nesse embalo, tá? E falando do Marlon Wayans, né? Que depois de uma vida inteira fazendo comédia besterol, o gato resolveu se aventurar num filme de terror de verdade. Olha só. Ele vai protagonizar Him, dirigido pelo Justin Tipping e produzido pela Monkey Paw Productions, né? Que é a produtora de ninguém mais, ninguém menos que o Jordan Peele, né? O diretor e a cabeça ali por trás de sucessos como Corra, Não Olhe e Nós. E aí, assim, se o Jordan Peele gostou, a gente já fica com uma pulguinha atrás da orelha que o negócio pode ser bom. Na história, tá, um jovem e promissor jogador de futebol americano que vai ser interpretado pelo Tyreek Withers é convidado a treinar num complexo isolado de um antigo e lendário quarterback, né, que já tá ali quase aposentado, esse interpretado pelo Marlon Wayans. E aí, o que vai acontecer? Ele vai levar o seu protegido numa jornada arrepiante ao santuário da fama, do desejo, do poder e da busca pela excelência a todo custo. O roteiro desse filme apareceu na Blacklist em 2022, que é uma lista onde a galera do cinema elenca os melhores roteiros que ainda não foram produzidos. E ele tava lá. Deve estrear nos Estados Unidos em setembro, a gente ainda não tem uma data pro Brasil, mas, gente, olha esse pôster. Que coisa mais linda. Lembrando que antes, o nome desse filme era GOAT, pra fazer uma brincadeira aí com uma gíria estadunidense, né, que é Greatest of All the Time, o melhor de todos os tempos. Então seria GOAT, mas depois eles mudaram pra Him, que é ele. E aí, gente, vamos falar, já que a gente não tem data no Brasil, vamos falar agora sobre falta de timing, porque a produção de terror The Ugly Stepsister deve chegar aos cinemas brasileiros dia 23 de outubro, sim. Sim! A trama, né, faz uma releitura da história da Cinderela e desta vez pelos olhos das irmãs da princesa, que são as irmãs feias, coitadinhas. Em um reino, né, onde ser belo é uma das coisas mais importantes, Elvira, que é uma das meia-irmãs, precisa superar a beleza da sua outra meia-irmã, Agnes, que aqui a Cinderela chama Agnes, para conquistar o coração do príncipe, que a leva a tomar medidas extremas para alcançar essa perfeição física. É um terror gore, né, onde a Elvira recorre a sangue, suor e mortes para se tornar a rainha do baile, The Prom Queen. Gente, um dos melhores de terror de 2025, na minha opinião. Incrível, muito bem feito, muito bem atuado, tudo de bom. Não à toa ele conseguiu 96% de aprovação no Rotten Tomatoes. Só que assim, gente, o filme saiu nas locadoras populares em maio de 2025. Maio. Isso porque na gringa ele foi direto pro streaming da Shudder. E aí vocês já sabem, né, que se caiu no streaming já era. Então assim, eu fico feliz que mais pessoas vão conseguir assistir o filme. Inclusive o vídeo que eu fiz sobre ele no meu Instagram até hoje tem comentário. Então assim, tem muita gente interessada. Mas o impacto dele seria muito maior se o lançamento aqui no Brasil tivesse acompanhado, né, o lançamento nos Estados Unidos. Então rolou aí essa falta de timing que eu acho que pode prejudicar bastante. Eu, de qualquer forma, quero assistir no cinema de novo. Porque foi tudo. E menina, chega o Natal, mas não chega a estreia de Welcome to Derry, né? A série de terror que é uma prequel dos filmes It a Coisa e vai ser ambientada nos anos 60. Criada pelo Andy Muschietti, né? Que é o mesmo diretor dos filmes de 2017 e 2019, que eu particularmente gosto muito. A série ainda vai trazer o Bill Skarsgård, reprisando seu papel de palhaço maluco assassino Pennywise. E aí, numa entrevista, né, pra uma rádio, o Andy, que é o diretor, disse que tem planos para 3 temporadas já, tá? Cada uma delas vai ser ambientada num período diferente, porque vai acompanhar a volta de 27 anos, que segue a tradição estabelecida pelo Stephen King, né, para a frequência com que o palhaço Pennywise retorna. Ainda de acordo com o Andy, né, o grande Stephen King tá a par de tudo e pelo visto embarcando nessa pira dele. Tudo isso porque o King gostou muito do resultado final dos filmes que o Andy dirigiu. Vocês assistiram? Vocês gostaram? Eu gosto muito, muito, muito. Achei muito legal. Foi um dos primeiros terrores que eu assisti nessa minha época terrorística. E eu gostei muito na época. Não sei se eu rever hoje, eu vou achar meio bobo, enfim, não sei. Mas na época eu gostei muito. E falando de prequel, temos que falar disso. Porque o povo já tá maluco com a possibilidade de uma prequel do filme A Hora do Mal, né? Onde a gente consiga saber mais sobre a história da tia Gladys, né? A loba bruxa ruiva Cante.
A atriz Amy Madigan, que dá vida à personagem, falou um pouquinho sobre esses rumores, né? E aí ela disse o seguinte, abre aspas: "Não é que eu descarte a ideia, mas neste ramo nada é real até que seja real. Eu simplesmente me diverti muito trabalhando com o Zach Cregger e estando dentro da mente dele. Esse é realmente o presente de como o filme ficou. As outras coisas envolvem todo tipo de conversa a qual eu nunca teria acesso e questões de negócios. Mas sabe, eu amo a Gladys, então vou deixar por isso mesmo." Fecha aspas. Quem aí, hein, tá querendo mais da tia Gladys? Eu quero, tá, gente? Porque eu acho que o filme explorou pouquíssimo sobre a história dela, a vida dela. Originalmente, no roteiro, A Hora do Mal, né, contava com um capítulo dedicado ao passado da Gladys. Mas o trecho acabou cortado por questões de ritmo. E aí agora, com o longa dominando as bilheterias, né, a ideia é transformar esse material num filme completo. Segundo The Hollywood Reporter, a própria Warner Bros. E a New Line já estão em conversas com o Zach Cregger, o diretor, para desenvolver essa história aí da origem da tia Gladys. E aí, gente, o que vocês acham? Será que esse filme também vai se tornar aí uma grande franquia? Talvez, tá? Talvez mesmo. Eu tenho as minhas questões com o filme. Eu não achei tudo isso que as pessoas acharam. Também não desgosto, tá? Eu acho que é um filme ok de terror. Mas eu tenho as minhas questões e isso aí a gente vai falar num outro vídeo. E você sabe quem é que debutou? Quem que fez quinceañera, aniversário de 15 anos? Ele mesmo, o filme Cisne Negro, o meu favorito do Darren Aronofsky, né? Apesar de achar ele um escrotinho. E aí, gente, rolou um evento de comemoração onde as atrizes Natalie Portman e Mila Kunis compartilharam algumas curiosidades sobre os bastidores do longa. Pois muito que bem, elas revelaram, né, que o Darren tentou criar uma rivalidade entre as duas. Denúncia! Numa entrevista pro Deadline, e aí o próprio diretor, né, falou: "Ai, na minha opinião, eu estava tentando ser um diretor astuto, tentando fazê-las discutir." Olha que bacana. E aí, quando questionada se lembrava da situação de forma diferente, né, a Natalie Portman falou: "Ah, eu lembro que a gente ficava separada da Mila, né, e a gente não tava muito no mesmo espaço quando a gente tava filmando. E aí eu lembro também que o Darren fez um comentário no início, tipo, sabe, Natalie, a Mila tá dançando tão bem." E aí ela falou, né, eu pensei, claro que ela tá, né, ela é incrivelmente talentosa, eu adoro ela, eu tô feliz que ela tá fazendo um ótimo trabalho, do tipo assim, go girl, né, enquanto ele tava ali tentando criar uma rixa, do tipo, olha como ela é melhor que você. Olha que panaca. E aí a Mila Kunis acrescentou, falando que o Darren dizia pra ela: "Nossa, a Natalie tá trabalhando muito, muito duro. Ela nem tá tirando sábado e domingo de folga." Aí ela falou que ela mandou uma mensagem pra Natalie e a Natalie falou assim: "Ué, não tô? Claro que tô, né? Tirando o dia de folga, pelo amor de Deus, que isso?" E aí foi assim que elas descobriram o que o Darren Aronofsky tava tramando, né? E que era tudo uma grande brincadeira. Que brincadeirinha boa, né? Que brincadeirinha saudável, olha só. E falando em saudável, gente, a Mila Kunis revelou também que ela chegou a pesar 43 quilos enquanto filmava o longa, né? Ela disse que a preparação dela era dançar muito e comer pouco. O que ela sabe que não deveria dividir, né, com o público, mas que essa era a verdade. Ela ainda disse que ensaiava cerca de 12 horas por dia e passava se alimentando apenas de caldo. Você vê, né? Hollywood sendo Hollywood, né? E agora um momento de descontração, eu quero saber qual que é a sua armadilha favorita da franquia Jogos Mortais. Porque o diretor e idealizador, o James Wan, revelou a sua numa entrevista recente para a revista People. Ele disse o seguinte: abre aspas, "É realmente a armadilha de urso reversa, quer dizer, ela se tornou muito icônica. Obviamente acabou aparecendo no pôster, então essa provavelmente tem maior significado pra mim." Fecha aspas, né? A armadilha em questão, gente, fez a sua estreia no curta-metragem original de 2003, que pra quem não sabe, né, a história toda começou num curta, e acabou aparecendo no primeiro capítulo da franquia, em 2004, né, quando esse curta virou um longa. E em quase todos os filmes subsequentes, né, virou uma armadilha aí muito famosa. E aí, esse era um dispositivo, né, que é colocado na cabeça da vítima com ganchos dentro da boca. E aí um timer começa a ocorrer, e aí no fim do timer o dispositivo se abre violentamente, separando a cabeça de algum pobre coitado em dois. Tudo! Eu acho que inclusive uma ótima forma de morrer, tá? Porque é muito rápido, você não vai nem sentir. Saca? Mas aí eu queria falar a minha favorita pra vocês, que eu acho que é o Poço de Agulhas,
dos Jogos Mortais 2, tá? Porque essa cena me marcou demais e até hoje eu tenho agonia dela só de lembrar. O jogo, né, foi pensado para um violento traficante de drogas, esse da cama de agulhas, né? A ideia era que ele fosse forçado a sentir na pele o que causou a tantos usuários, né? E aí ele tinha que buscar uma chave no meio de um poço de seringas afiadas. Só que esse vagabundo, esse canalha, ele se recusa a participar. E aí ele joga uma garota no fosso, né, que precisa escavar ali a pilha de agulha com as próprias mãos e braços desprotegidos. Gente, juro, me dá um arrepio só de pensar nisso. Lembrando que um 11º filme da franquia tá sendo produzido. E aí, da mesma forma, né, nessa onda de reboot, nostalgia, continuação, será que a gente precisa? Eu acho que não. E saiu o tão aguardado trailer de Good Boy, ou Bom Menino, o filme de terror, né, que é todo feito pela perspectiva de um cachorro que passa a ver o seu dono ser importunado por forças malignas. Na trama, o cãozinho Indy, olha que fofo, ele parte de uma nova aventura com seu dono, Todd, que deixa a vida na cidade para viver numa casa de campo e que há tempos não era habitada, né? Quando que isso deu certo? Me diz, quando que isso deu certo? Nunca. E aí, desde o início, gente, o cachorrinho desconfia da velha casa, né? Só que o seu carinho, o seu amor pelo seu dono é tão grande que ele não tem, né, como deixar o seu melhor amigo na mão. Então ele fica perto sempre. E aí no local o Indy se sente incomodado pelos cantos vazios, né, pelos cantos escuros. Ele consegue observar uma presença invisível que só ele vê, né? E aí quando o Todd começa a sucumbir às forças sombrias que rondam a casa, o cão precisa lutar contra algo que pretende arrastar o seu amado dono para a vida após a morte. O filme é comandado pelo diretor Ben Leonberg, que inclusive faz a sua estreia na direção, e conta com o roteiro de Alex Cannon. E aí, gente, Good Boy estreia nos Estados Unidos no dia 3 de outubro, segue sem data confirmada para o Brasil. Será que vai vir logo ou não? Sobre o cãozinho, tá? Que eu sei que quem tem pet se preocupa muito nesses filmes que tem cachorros. O que eu encontrei sobre isso, tá? Que o cachorro é do próprio diretor, do Ben, e que ele treinou o Indy, né, que é o próprio cachorro, por 3 anos pro papel. E segundo ele, tudo foi adaptado ao ritmo do pet. Com petiscos, sons engraçados, sabe? Muita paciência, criando ali uma performance autêntica e encantadora, né? Enfim, gente, vou aguardar pra ver, quero assistir, eu acho que vai ser muito agoniante, principalmente por ser do ponto de vista de um cachorrinho. Mas já aviso, se o cachorro morrer, a minha nota é 0 no Letterboxd. E por último, gente, pra fechar o nosso Pop Drops de hoje, a gente tem essa notícia muito importante, que aos 50 anos, Leonardo DiCaprio diz que a sua idade mental é de 35. É só isso mesmo, vou deixar você com essa informação. Vou deixar assentar essa informação. Tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, engajem, comentem, se inscrevam aqui no canal, mandem esse programa pros amigos, compartilhem nas redes. É muito, muito, muito importante. Eu conto com o engajamento de vocês. Não me decepcionem. E é isso. Beijo, até a próxima.